Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. É com grande alegria que estamos aqui novamente para esse encontro especial. E hoje o tema que a gente vai falar, é desperta o avatar que está dentro de você. Todos nós somos um avatar. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, vamos entender o que é um avatar. Qual que é o conceito de avatar, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então, avatar é uma palavra sânscrita, tá? Que significa, tá? Que significa, vamos assim dizer, como se fosse um transformador. Tem várias opções. Ó, transformador seria um enviado divino, tá? Como pode ter o conceito dos ocidentais do Messias, né? A ideia de Messias, e pode ter a ideia de um grande homem no sentido de trazer algo bom para todos. E até o conceito de Salvador, que é o conceito de Messias, né? Muito bem. Nós conhecemos os chamados grandes avatares da história, né? Nós conhecemos lá na Índia os dois grandes avatares, Rama, Krishna, né? Os famosos Rama e Krishna, né? E depois nós tivemos o Siddhartha Gautama, o Buda, o chamado Buda indiano, né? O Buda clássico, que é o Siddhartha Gautama, porque o termo Buda também significa iluminado, significa transcendido, tá? Então, no nosso caso aqui, o Siddhartha, né? Gautama. Nós tivemos na China, né? Nós tivemos Lao Tzu como sendo um grande mestre, Confúcio, né? Como sendo um conceito de avatar para o povo chinês, Xuanzü, tá? São os mais conhecidos. Lá na Grécia nós podemos ter Platão, os famosos, Sócrates, tá? Vocês podem perceber que eles têm características diferentes, né? Em bases filosóficas às vezes, mas todos são considerados os grandes avatares da humanidade, tá? Alguém que vem trazer uma mensagem nova, uma transformação, alguém que vem mudar, né, o conceito de uma civilização, de uma sociedade. Vamos pegar nosso conceito lá do planeta Terra, as pessoas encarnadas, né? Os planos espirituais ao redor da Terra, né? Em cima disso a gente pode discutir, né? Muito bem. Nas épocas antigas, vamos tentar entender como é que funcionava a coisa. Vinha uma horda de espíritos de um setor galáctico diferente. Ele vinha para a Terra. E vinha um outro de um outro setor galáctico.
Essa horda chegava aqui, estacionava-se aqui, e essa horda de espíritos vinha de um outro lugar e estacionava-se aqui. Aí o Conselho Terra programava a encarnação desta turma numa região geográfica do planeta. E essa aqui numa outra região geográfica do planeta. Ok? Então vamos supor que aqui seja a Índia. E aqui seja, né, só para a gente entender aí, Israel, vai. Tentar colocar Jesus nessa discussão. Então, esses projetos planetários, eles são organizados por este comando. Este comando que está aqui em cima é que organiza tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Então essas hordas, quando elas chegam, esses espíritos, nas épocas mais antigas, antes de globalização, tudo, né, 2, 3 mil anos atrás, até 1000 anos atrás, esses povos, eles não interagiam aqui, ó, eles não conseguiam muito interagir por aqui. As distâncias continentais, então por isso que quando eles encarnavam, eles tinham suas culturas próprias, suas etnias próprias, seu biotipo próprio, tá? Muito bem. Então, essa horda era diferente dessa horda em graus evolutivos. E o projeto de suas experiências também eram diferentes. Então, o que acontecia? De tempos em tempos, um espírito de luz, olha, um espírito de luz que a gente chama de luz ou superior da horda é programado para descer e fazer uma revolução. Na verdade, esse espírito, ele vai fazer um ajuste no projeto daquele povo. Ele vai, porque a lei das trevas é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os indivíduos ficam presos nessas trevas e não conseguem sair. Então o mundo superior envia sábios para fazer um chamado espiritual, para fazer um acordar, um despertar de um grupo de almas que está vivenciando, senão ela fica gerando karma, fica presa à roda de samsara e não sai. Então o papel do avatar é levar subsídios, é levar algo novo, é levar algo bom para melhorar o funcionamento dessa ordem e a experiência das almas nas trevas dos planetas físicos. Tá? Então ele faz ajuste no projeto e leva conhecimento. Ok? Então ele leva conhecimento. Então, Krishna, Rama, Buda foram os enviados em épocas diferentes para dar diretrizes espirituais para aquelas almas que estavam encarnadas, especificamente daquela horda, e trazer um conhecimento superior para o povo de superfície. Isso é um papel de um avatar. O avatar, ele não é, ele é uma pessoa, vamos assim dizer, jamais transcendida, mais iluminada. Ele encarna com um nível de sabedoria muito grande. Os grandes avatares. Aqui em Israel você pode pensar da mesma forma. Jesus fazia parte dessa ordem espiritual que veio de fora. E naquele momento, então, Jesus desce para resolver e ajustar a situação deste povo aqui. Sendo que anterior já tinha outros profetas, outras pessoas que em épocas diferentes também desceram para fazer esse mesmo tipo de trabalho que Jesus fez. Profeta Daniel, Ezequiel, todo mundo lá atrás, tá? Então, Jesus praticamente era mais um avatar dentro desse contexto, dentro de uma época. Assim como na Índia, assim como em todos os outros lugares da Terra, os avatares vinham para fazer ajustes naquela cultura, naquele povo, naquele momento específico. Isso era planejado pelo alto antes da alma encarnar. Então é um planejamento muito amplo, antes das pessoas encarnarem, descerem e cumprirem uma missão específica na ordem terrestre. Ok? Muito bem.
Então, esse é o ponto-chave da questão. Então, esse é o conceito dos grandes avatares. Bom, mas muita gente confunde um avatar como sendo somente uma pessoa que traz o conhecimento espiritual. Isso não é verdade. É todo tipo de conhecimento importante. O conhecimento em si, ele é importante em todas as etapas, em todas as fases. Ok? Então veja bem. Quando você recebe no planeta Terra, nós estávamos mergulhados nas trevas do conhecimento, e aí, né, na Europa, por exemplo, nós conhecemos como a Idade Média, como a Idade das Trevas. Né? Que começa, a gente chama Idade Média praticamente quando termina o Império Romano, começa lá atrás e vem até o Renascimento. Então, né, é por volta de 1400, não, errei, por volta de 400 DC e vai até por volta de 1400, né, DC. Então, praticamente, a gente chama de 1000 anos de trevas e obscurantismo sobre o domínio da Igreja Católica e sobre o domínio da Igreja. O conhecimento praticamente zero, tá? Em termos espirituais, um conhecimento extremamente primitivo, né? Muito bem. Então, o que acontece? Então, o que vem a ser o renascimento? Aula de história para vocês aí. Juliana, vou aprender para o vestibular. Por que a palavra se chama renascimento? O que acontece? Isso é o nascimento do conhecimento. Mas por que não é nascimento e renascimento? Porque lá atrás o conhecimento já existia. Ele existia de um outro jeito, de uma outra maneira. É que o obscurantismo da Igreja Católica, o domínio da Igreja Católica bloqueou, fechou, né? Colocou o mundo sobre o manto de trevas, tá? E para se libertar desses valores, desses conceitos, foi uma tradição muito grande. Então, o Renascimento surge com o advento da ciência moderna, tá? Quais as grandes revoluções, os grandes avatares do Renascimento ocidental e da ciência moderna? O primeiro deles, né, que a gente pode dizer que fez uma revolução no pensamento e no conhecimento, tirando a Terra de um certo obscurantismo, é o indivíduo que nós chamamos de Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico faz uma mudança de paradigma gigantesca no pensamento humano, contrariando todo o pensamento da Igreja Católica, contrariando toda a doutrina cristã que existia até então, tá? E ele inaugura o sistema heliocêntrico, o pai do heliocentrismo. Ok? A Idade Média toda, durante toda a Idade Média, a Terra era o centro do universo. Nós vivíamos, né, praticamente num mundo onde existia uma esfera fixa, todas as coisas giravam em torno da Terra. Deus criou a Terra e o universo que está em cima só para enfeitar. Então a Terra era o centro de tudo, era o máximo da criação divina. Esse era o conceito estruturado em toda a Idade Média, um conceito primitivo, destruidor, escravizador da natureza do pensamento humano. E poucos homens ousaram combater a igreja desses pensamentos, e muitos deles foram queimados na fogueira. Nós tivemos um grande cientista,
anterior a Nicolau Copérnico, que também defendia o heliocentrismo e defendia a pluralidade dos mundos, a vida em outros planetas, né? Chamado, que foi um grande avatar também, Giordano Bruno. E ele paga um preço gigantesco por essa ousadia de desafiar o conhecimento da igreja naquele momento, e ele foi queimado na fogueira como um herege. Tá? Um dos terceiros avatares da história moderna, né, do Renascimento, vem com Galileu Galilei. Galileu, ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Porque é o primeiro cientista, né, que vai associar a linguagem matemática aos seus estudos. Tá? Galileu, né, discute com os sábios a rotação da Terra sobre o seu próprio eixo e afirmando e confirmando as ideias de Nicolau Copérnico sobre o heliocentrismo. Para isso, ele também foi para o Tribunal da Inquisição e ele teve que negar no Tribunal da Inquisição suas afirmações, senão, como Giordano Bruno, seria queimado na fogueira. Ok? Existe o julgamento do Galileu, vocês podem assistir o julgamento do Galileu, textualmente, foi tudo escrito como foi o julgamento de Galileu. Tá? Muito bem, existem até peças de teatro, filmes sobre essa questão do Galileu, é muito importante isso. O Galileu, rompendo, trazendo conhecimento novo, ele usa pela primeira vez um instrumento óptico, que não foi inventado por ele, ele utilizou um instrumento chamado luneta, que tinha sido inventado, um instrumento óptico que ampliava a visão dos corpos celestes, de qualquer coisa que você apontava, e ele ousou apontar para as estrelas, apontando para a Lua, apontando para o Sol, apontando para os planetas, e ele teve descobertas maravilhosas com isso, né? Qual descoberta maravilhosa ele teve? A primeira, as crateras da Lua, né? Violando todos os princípios, até então, que a igreja dizia que a Lua era um astro onde moravam os anjos, totalmente imaculado, lindo e bonito, e aí cheio de montanhas, crateras e tudo mais, revogava esse princípio da divindade da Lua. E quando ele apontou sua luneta para Júpiter, uma grande surpresa, né? Para Júpiter nós tivemos, pela primeira vez na história, uma coisa muito importante. Está lá o astro Júpiter, ele percebeu que existiam 4 objetos muito visíveis ao redor de Júpiter, que circulava ao redor de Júpiter, e observou por muito tempo, e mapeou exatamente esse movimento desses astros ao redor de Júpiter, que são as 4 maiores luas de Júpiter, visíveis por telescópios muito pequenos, até por binóculos, hoje em dia. E então você provou pela primeira vez que a Terra não era o centro, que esses objetos giravam ao redor de Júpiter, e não da Terra. Isso foi uma revolução no pensamento da época, do pensamento religioso, monstruoso. Ok? Monstruoso. Alguém que ousava ferir os dogmas da Igreja Católica e do cristianismo existente, né? Na verdade, a nossa religião é uma religião judaico-cristã, né? O catolicismo é uma religião judaico-cristã, que ela utiliza o Antigo Testamento judaico juntamente com o Evangelho de Jesus. Tá? Galileu fez muitas coisas que não vale a pena a gente ficar atento aqui. Mas, aí vem, nessa sequência de avatares não religiosos, né, do ponto de vista espiritualistas, os esotéricos, no Renascimento também, vem Isaac Newton, né? Um homem genial, completamente diferente de tudo que existia. Ele desenvolve,
né, as suas 3 leis fundamentais, né, da dinâmica, né, desenvolve a teoria de gravitação e faz tudo isso com 25 anos de idade. Um cara que inventa cálculo diferencial integral, demonstra matematicamente as ideias de Nicolau Copérnico, né? As leis de Kepler. Kepler foi um outro lá atrás que eu esqueci de falar, tá? Johannes Kepler é anterior a Newton, né? Que também foi um cara que bolou os movimentos mais precisos, né, do heliocentrismo, né, mostrando que as órbitas não eram circulares, as órbitas eram elípticas, ok? Dando muito mais precisão ao conhecimento dos astrólogos antigos, daqueles indivíduos que faziam astrologia, que estudavam o movimento dos astros do céu, sem entender fundamentalmente como esses movimentos realmente aconteciam. Tá? E Isaac Newton utiliza um conhecimento sofisticado para demonstrar a validade das teorias astronômicas de Kepler, dando então isso. Aí mais tarde Isaac Newton publica um outro trabalho, o primeiro trabalho dele chama-se Princípio e Matemática, é um livro dessa grossura, onde ele faz todas essas leis. Aí mais tarde ele publica um outro livro, um outro trabalho chamado Optics, onde ele vai estudar tudo sobre a luz. Inclusive ele é praticamente o inventor do óculos, tá? Para correção da visão. Então ele estuda o olho humano, ele estuda as lentes, estuda tudo, né, para entender sobre a luz. Por isso que esse tratado chama Optics, tá? Um gênio. Então este homem, praticamente sozinho, mas a gente nunca fala sozinho, ele estava montado nas costas de grandes outros avatares do passado anterior, né? E esse indivíduo faz uma revolução do conhecimento inimaginável para a humanidade. É óbvio que esses homens são homens enviados aqui. São grandes espíritos oriundos de esferas elevadas, com conhecimento tecnológico científico de outras esferas, e vêm aqui com as ferramentas que ele encontra na superfície desse mundo. Ele tem que fazer essa revolução. Ok? Então, esses homens também. Depois, mais tarde, montado em cima, vem Albert Einstein, que faz uma mudança revolucionária em toda a física newtoniana. Mais tarde, nós temos a chamada revolução da física quântica. E em cima de tudo isso, nós temos as revoluções da medicina, a descoberta dos antibióticos, a descoberta dos micróbios, né, que você vai, através disso, conhecer a causa fundamental de muitas doenças e muitas infecções. É um salto muito grande para a humanidade. Você tem que entender que durante a Primeira Guerra Mundial, toda aquela chacina, toda aquela carnificina, não existia antibiótico. As pessoas com qualquer corte na perna morriam com uma infecção generalizada. Então, alguém que venha, um cientista que descobre isso, um cientista que descobre as vacinas, que tira grandes males da humanidade, grande sofrimento desse planeta, tem que ser considerado um enviado especial do alto para fazer esse trabalho, para aliviar o sofrimento da humanidade. Então, todas essas figuras importantes são grandes avatares da humanidade. A gente não deve se esquecer disso. Então, por que eu falei tudo isso? Para nós chegarmos no ponto especial agora que nós vamos conversar com vocês. A maioria das pessoas desse planeta, o que ela faz? Ela veio nesse mundo e só quer usufruir. Tá? Hoje nós temos a grande revolução das comunicações, a revolução da internet, do celular, dos computadores. Quem fez isso? Quem trabalhou para isso acontecer? São pessoas especiais, são enviados especiais. Essa revolução dos computadores, da internet, veio nessa horda de espíritos que eu falei para vocês que está na primeira encarnação na Terra. Muitos vieram com a missão de fazer essa revolução neste planeta, a revolução da tecnologia, a revolução da informática. Então eles vieram com missões avatáricas.
Então isso é muito importante que vocês entendam essas missões, muito importante que vocês entendam que cada um de vocês que está me ouvindo aí, você pode ser um avatar também. Não importa o tamanho da grandeza do seu trabalho que você vai executar para esse planeta. Mas todos temos um potencial muito grande de fazer e de trazer algo para esse mundo. A maioria das pessoas só quer usufruir, sabe? Elas não querem trabalhar para servir a humanidade. O papel do avatar é servir a humanidade. Tá? Mas servir a humanidade não é só fazer caridade, como os espíritas falam, não, sabe? Né? Você contribui com o seu trabalho, um professor que se dedica, que ensina, que ajuda as pessoas a aprenderem, que muda a consciência das pessoas, que faz um trabalho de... é um grande avatar também. Tá? Então é muito importante que todos vocês que estão me ouvindo, encontrem dentro de vocês um talento para servir a humanidade. Você tem que olhar para você e falar assim, o que eu posso fazer de bom para essa civilização? O que eu tenho dentro de mim que eu possa contribuir para ajudar e para servir a humanidade? E não é necessário que você seja um gigantesco avatares como esses, vai se comparar. Não. Você está me entendendo? É muito importante que você tenha isso em sua consciência. Você não pode ficar nesse planeta e só ficar querendo receber. Só ficar querendo receber. Né? E fica criticando, o mundo está uma merda, está tudo ruim, minha vida está uma bosta. E o que você faz para mudar isso? O que você faz para mudar a sua vida? O que você faz para servir e mudar a vida dos outros que também estão necessitando de ajuda, de auxílio e de um determinado nível de conhecimento? Você não ajuda as pessoas só nessa área da saúde. Né? Tem pessoas, não, o meu trabalho é com cura, eu ajudo as pessoas na área de cura. Ótimo. Mas e o cientista que está lá, enfiado numa universidade, fazendo pesquisa durante anos, para descobrir uma vacina, para descobrir um remédio, você está entendendo? Para descobrir, para aliviar a dor e o sofrimento de muita gente. E essas pessoas também são pessoas dedicadas. Sabe? Então, na verdade, todos nós temos um potencial avatárico dentro de nós. Agora, as suas escolhas na vida podem deixar esse avatar apagado, adormecido, ou pode despertar esse avatar e você colocar grande energia no sentido de servir a humanidade, de trazer algo bom para essa civilização. Todos nós somos espíritos caminhantes das estrelas. Todos nós trazemos em nosso bojo muitas experiências de outros mundos, muita ciência de outros mundos. Então nós podemos ir lá no fundo de nossa alma e trazer algo para este mundo tão sofrido, esse mundo tão nas trevas, esse mundo tão dolorido. Hoje nós temos tantas ferramentas em nossas mãos. A informática nos dá ferramenta, a gente tem acesso a tantos livros, a tantos conhecimentos. Imagine na época desses caras aqui, não tinha nem livro, não tinha nem imprensa, não tinha nada. Esses caras escrevendo à luz de vela. O cara acendia uma vela de noite e ficava escrevendo os livros, fazendo as contas. Hoje nós temos tudo, computadores, máquinas calculadoras, e o que você faz? O que nós fazemos para a civilização, para esse nosso planeta? Tá? Então é isso, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, é muito engraçado isso, eu sempre fui assim um gênio em matemática, física, essas coisas todas, né? E aí quando as pessoas vinham perguntar para mim, para o meu pai principalmente, o que seu filho vai ser quando crescer, o que ele quer fazer? E eu falava assim, que eu queria ser um cientista. Desde moleque, desde 5, 10 anos de idade, um cientista. Aí, nem o meu pai sabia direito o que era um cientista, né? Aí, meu pai perguntava para mim, mas o que o cientista faz? Aí eu falava assim, eu vim aqui descobrir uma coisa muito importante para a humanidade. Eu falava, cientista descobre coisas importantes para a humanidade. Traz algo novo para a humanidade. Eu tinha isso no meu bojo, que eu vinha trazer algo novo para a humanidade. Que esse seria o meu trabalho. E eu fui crescendo, fui fazer física na universidade, com o intuito de descobrir algo muito importante, algo novo para a humanidade. Aí a minha paixão por astronomia, por astrofísica, por tal,
juntou no ponto-chave da questão, que era os extraterrestres, a vida no universo. Então o meu trabalho todo foi centrado em trazer para essa humanidade a consciência extraterrestre. A consciência de quem somos nós e como nossas almas vivem por esse universo afora e nós não somos daqui. Então todos vocês conhecem o meu trabalho, vocês sabem que eu venho fazendo já há muito tempo. Mas o foco principal do meu trabalho é centrado nas práticas orientais, centrada no desenvolvimento interior, no despertar através dos mestres antigos, dos avatares antigos, que nos deixaram esses conhecimentos. O budismo é a base do mosteiro Shaolin. O taoísmo, que é dos mestres Lao Tzu, Chuang Tzu, é a base dos mosteiros taoístas da velha China, base do Kung Fu, base do Tai Chi Chuan. Então, esses mestres antigos nos deram raízes. Essas raízes têm que ser muito importantes, muito sólidas, para a gente hoje alçar as estrelas, para a gente ir contatar os ETs, trazer esse conhecimento superior para a Terra e para toda a humanidade. O meu trabalho é um trabalho de cientista, é um trabalho de professor, é um trabalho de levar esse novo conhecimento, essa nova fronteira do conhecimento humano para essa civilização nas trevas, na superfície desse mundo. E cada um de vocês pode encontrar algo para fazer, como um avatar, como uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas e trazer luz, conhecimento para esse mundo e para essa superfície tão escura. Ok? Tá? Então é isso. Todos nós podemos e somos avatares. Não importa o tamanho do trabalho que eu vou executar. É a velha história, né? É a velha história daquele passarinho num grande incêndio florestal, e lá no rio, pegando uma gota d'água e jogando no meio do incêndio. Né? Ele sabia que sozinho ele não ia apagar aquele incêndio. Mas a parte dele ele fez. A capacidade que ele tinha era levar uma gota de água no bico. Se cada um de nós levarmos uma gota d'água, a gente apaga qualquer incêndio que existe. Então, isso, ser avatar, não é ser o maior de todos, não é fazer a maior de todas as revoluções desse planeta. Isso é jogo do ego. Nós temos que fazer a nossa parte, por menor que ela seja. Ok? Então é isso. Namastê, muita luz e muita paz a todos.